Muito boa tarde a todos os amigos da Leandro Stormer. Aqui quem fala é Alexandre Volvax. Um prazer estar com vocês hoje. Gostaria de verificar como encontra-se o áudio e o vídeo da nossa conversa. Estamos no ar. Já coloquei o aviso por escrito para que então todos possam estar assistindo. Pessoal, como é que está o áudio e o vídeo? Tudo bem? Temos uma resposta de som nota 10 pelo WAC. Muito obrigado, WAC. Muito bem, nós vamos estar abordando agora, então, o prazo de position, um prazo operacional mais sossegado, mais tranquilo, com menos risco, que busca operações a serem executadas num gráfico semanal. Muito bem, inicialmente vemos o Ibovespa, que na semana passada havia deixado um sinal bastante negativo, já nesta semana monta um sinal de fundo, tá? Apontando a semana passada como um fundo, já que essa semana, pelo critério do Gann, fez uma mínima acima da mínima da semana passada, e isso por ele já caracterizava a formação de um fundo aqui. Observado dessa maneira, então, nós agora temos um fundo acima do fundo prévio, já temos um topo acima do topo prévio, então, por esses critérios do Gann, nós encontraríamos no Ibovespa, no gráfico semanal, já em tendência de alta, o que é algo tanto quanto surpreendente para quem usa os critérios mais antigos de análise técnica para estabelecimento de tendências. Temos a média móvel de 20 ainda caindo, e quem considera topos e fundos de uma maneira mais rigorosa, com, por exemplo, 2 fechamentos abaixo, 2 fechamentos acima, diria que nós ainda estamos em tendência de baixa. Quem utiliza o critério do Joseph Stowell, por sua vez, já também diria que nós estamos em tendência de alta, já que a gente conseguiu, não, ainda não, porque nós não conseguimos fechar acima da Triline Bar no momento, só conseguiríamos mudar pelo Joseph Stowell se nós fechássemos acima de 49.500 pontos. Observando um aspecto mais geral, assim, mais macro, digamos, o Ibovespa ainda segue dentro, num gráfico ajustado, não dolarizado, ainda segue dentro deste retângulo enorme que a gente tem com suportes na região de 44.600 e resistências na região de 57.570 pontos. Sendo esta região, a de 57.570 pontos, o alvo, na minha opinião, para o mercado para o final do ano, talvez quiçá para fevereiro ou março do ano que vem. Tá? Basicamente falando, então, minha expectativa ainda é o respeito a este suporte e o reteste da resistência observada em 57.580 pontos. Tá? Especialmente se nós rompermos esta resistência atual, que é o último topinho, configurado em 47.900, neste caso específico, nós então estaríamos realmente configurando um belo pivô de alta, e aí o teste de 57 ficaria mais nítido. Em relação ao dólar futuro, ele vem montando a sua correção, exatamente como nós havíamos esperado, se aproximando então da região que nós estipulamos como alvo do atual recuo, a região dos 3,60, 3,55. Então, por enquanto, nós estamos migrando naquela direção. Tá? O alvo aqui seria basicamente projetar toda essa amplitude para baixo alternado, buscar aqui 3,51, como mencionado. E nós então faríamos uma correção ABC para depois poder, então, retomar o canal de alta de longo prazo que o dólar tem, indo daí buscar os 4,71 num prazo bem mais afastado. Então, no momento atual, o viés para o dólar para as próximas semanas é um viés baixista. Nós temos um viés altista para o Ibovespa nas próximas semanas. Nós estamos formando um pequeno pivôzinho de baixa no dólar, mas é um pivô de baixa
montado acima da média móvel de 20, portanto eu observo ele como um pivô falso, apenas uma correção ABC. Tá? E dessa maneira, então, um recuo dentro da movimentação de alta mais ampla. Em relação ao milho CCM FUT, o milho deu uma hesitada dentro da tendência de alta que ele vem cumprindo, ele fez um recuo, aproximou-se da média móvel de 20 essa semana, tocou nela, está formando um fechamento abaixo do fechamento da semana passada e isso configura um mark crisp de entrada na ruptura de 34,95 para formar um novo pivôzinho de alta e tentar buscar o alvo lá em 39,15. Isso seria o milho. O CCMF16 já é o atual, o que estaria tendo que ser operado no momento. Vejam que ele forma um possível topo duplo. Tá? E, portanto, no momento atual, só poderia pensar em tomar posições no gráfico semanal do milho numa eventual ruptura de 37,61, que aí seria um mark crisp de alta e eu poderia então estar assumindo entradas na ponta da compra dentro do milho. Na ponta da venda, o GAN aqui operaria apenas na perda de 34,91. Tá? Neste caso, estabeleceria um topo duplo, um movimento de recuo, e daí poderia ser operado o milho na ponta da venda. BGI FUT, por sua vez, o boi gordo, tá? Ele vinha trabalhando dentro de uma tendência de baixa no gráfico semanal, bateu na média móvel de 20, conseguiu fechar acima dela, vem configurando o que seria um pequeno retângulo. Dentro desse retângulo do BGI FUT, o suporte se encontra nesta faixa de valor, em 148,50. A resistência, que são os compradores, os vendedores, encontra-se em 151,50. Quando a gente fala de boi, ainda poderíamos pensar no BGIX15, tá? O BGIX15 que opera, então, ainda dentro desta região observada aqui. Tá? Então, ainda estamos dentro deste retângulo, suporte mais imediato em 148,50. No gráfico diário, o retângulo fica mais fácil de ser observado, saímos da tendência de alta, estabelecemos tendência de lado. Tá? Uma eventual ruptura da máxima de hoje, por exemplo, para um swing trader, poderia até motivar algum tipo de entrada. O position não tem absolutamente nada a ser feito no boi para as próximas semanas. Teria que esperar um pouquinho, uma melhor definição do gráfico. Ok? Muito bem. Dito isso, especificamente falando, vimos essa semana uma forte movimentação de alta nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, de uma maneira geral, tiveram uma movimentação bastante importante. Vamos olhar aqui RNGA 11, tendência de alta. Vimos XPGA 11, também tendência de alta. Vimos HAGRE 11, também tendência de alta. Vimos MXRF 11, tendência de alta. Todos esses fundos imobiliários puxando de uma forma bastante importante. O AF11 também em tendência de alta. O BBFI11, este está em tendência de baixa. Tá? Este em tendência de baixa. XTED 11 em tendência de baixa. XPTD 11, que não é um fundo imobiliário, mas sim um fundo de dividendos, em tendência de baixa, ainda mais querendo fazer um pivô de alta. Vamos olhar os principais ativos do mercado. A BEV3, eu sempre gosto de começar olhando o mercado pela BEV, já que eu dou muita importância para essa empresa. Ela segue dentro do retângulo. Tá? O alvo de prazo mais longo mencionado para mim segue em 28, mas ela sentiu realmente os R$20, o que era algo esperado. Em uns 10 anos que eu estou no mercado, pessoal, eu nunca vi um papel romper R$20 de imediato, assim, nem perder R$10 de imediato. 10 e 20 são números redondos muito potentes que servem como resistência e como suporte muitas e muitas vezes. Tá? Portanto, desta maneira e observando isso, eu não me surpreende que os R$20 tenham travado a BEV por algum tempo, mas assim que nós rompermos esses 20, vão se tornar um forte suporte para o ativo. Tá? Suporte atual do papel perto de 18, aqui eu sou comprador, tá? E próximo dos 20 eu posso até pensar em fazer um pequeno lançamento coberto, nada muito mais do que isso. E se romper os 20, estou comprando mais a BEVs 3, ok? Grendene, outro papel que veio numa bela tendência de alta, trabalhando aquele longo canal de alta que eu havia desenhado para vocês há muito tempo.
O alvo principal segue em 26,93, é um dos papéis mais fortes do mercado neste ano. Segue uma boa movimentação, nada a ser feito no papel. Ele acionou um Dunning de alta da semana passada, essa semana. O stop de quem opera num prazo um pouquinho mais curto encontra-se abaixo de 16,61. Eu, particularmente falando, não tenho pressa em sair desse papel dentro do modelo que eu trabalho. Até porque ele paga ótimos dividendos também. Natura, por sua vez, fazendo um movimento de alta, que é aquele movimento esperado dentro do canal de baixa, que ela vem trabalhando no canal mais longo. Na minha opinião, o alvo segue ainda sendo a linha de retorno do canal, que está próximo de R$ 29,00. Então, essa é a opinião do método Stormer. Tá? Vem trabalhando este possível master bandeira, buscando 28,20. Nada a ser feito no papel no momento. Traders mais agressivos poderiam pensar em fazer uma tomada, porque é um Mark Crisp. Obedece o modelo de entrada 1, 2, 3, sim. Tá? O modelo de entrada 1, 2, 3 preconizaria uma entrada na ruptura de 24, que é o que aconteceu. Tá? O stop dessa operação pelo modelo 1, 2, 3 do Mark Crisp fica abaixo de 21,59 e o alvo em 28,80. Tá? Então, Nato 3 oferece uma entrada modelo 1, 2, 3 do Mark Crisp. Tá? Bem legal. Evan segue aquele possível padrão bump and run que eu mencionei para vocês. Começa a se aproximar da linha de tendência de baixa, que encontra-se em 4,70. Será uma forte resistência para o papel. Se conseguir romper, como mencionado, no padrão bump and run, iria buscar os 8 rapidinho. Então nós precisaremos ficar muito atentos a isso. É claro que eu não tive um ponto muito seguro de entrada durante toda essa movimentação da Evan. Tá? Então, no momento atual, apenas mais observando do que qualquer outra coisa. Randon formando um pivô de baixa, alta, melhor dizendo. Uma possível reversão da tendência de baixa que ela vinha operando. A Randon formou um retângulo em fundo, podemos dizer isso, com fundos no mesmo nível e topos no mesmo nível. A ruptura de 3,31 estabelece um viés plenamente altista para as próximas semanas para o papel, indo buscar um alvo no mínimo de 3,93, alvo depois de 4,30 e quiçá estabelecer uma primária de alta, talvez eventualmente nesse sentido, e aí seria muito lindo se ela fizesse novos movimentos altistas, como por exemplo esse daqui, que foi um movimento de quase 300% que ela produziu em 450 dias. E aqui, ou, por exemplo, alguma coisa como esse aqui, ó, de 180%. Vejam que esse movimento aqui ele foi estabelecido em outubro de 2005. Esse aqui começou em setembro de 2006. Esse aqui começou em março de 2009. Esse movimento aqui começa em julho de 2012. Não existe uma sazonalidade perfeita para a Randon. Klabin, papel em tendência de alta. Não se vende papel em tendência de alta, pelo contrário, se compra papel em tendência de alta. Então, o Klabin 11 segue dentro de uma movimentação altista, são topos e fundos ascendentes. Eu até tinha um ponto de entrada nessa ruptura aqui, é uma realização frustrada rompida para cima. Então, a ruptura de 23,57 produziu uma entrada por realização frustrada, aquele método que John Crane descreve, também chama de avanço forte. O stop ficando abaixo de 20,60, tá, para a Randon, para a Klabin. E o alvo, por essa operação, basicamente, fica sendo um alvo em 26,47. Tá? Esse é o alvo. Aí vocês podem me perguntar, Alexandre, e a Klabin, ela tem um bom resultado no gráfico semanal, operando a realização frustrada? Ou ela não consegue bons resultados por esse padrão? Qual é a característica da Klabin para esse padrão específico? Tá? É uma pergunta justa. Sim, a Klabin tem um bom resultado com este padrão, tá? E consegue nível de acerto próximo a 70% a 75% dos trades executados. Tá? Então o alvo 26,47 para a Klabin.
M+3 segue agora a sua movimentação. Eu havia mencionado para vocês anteriormente que ela havia montado um two-bar reversal em cima da média móvel de 144 semanas e que agora estaria tentando buscar essa linha de tendência de alta aqui que foi perdida como resistência. Na faixa de 37,40 vai haver uma pressão de venda importante em cima de M+3, temos que tomar cuidado naquele valor específico. HBOR 3 vem ganhando força, querendo montar um ombro, cabeça, ombro invertido, mencionado para vocês. Se nós rompermos isso, a região de 2,23, o movimento mais provável seria uma alta até R$ 3,15, que é a próxima resistência, que é o fundo anterior perdido. Então, vejam, HBOR 3 formando um possível fundo, a gente viu a Randon formando um possível fundo com massa e bandeira, com pivô de alta, a Nato 3 formando um possível pivô de alta, o próprio Bovespa formando um possível pivô de alta. Tudo isso, a ruptura desses topos anteriores vai estar acionando esses padrões e pode estar movimentando o mercado para cima nas próximas semanas. Então temos que estar bastante atentos a tudo isso. Muito bem. Dito isso e observado dessa maneira, agora a gente pode responder a pergunta dos amigos que estão colocando aqui, várias delas. Pergunta sobre... Omar pergunta sobre a Pomo 4, se avalia uma entrada no semanal. Não. Não. Absolutamente nenhum sinal de entrada aqui na Pomo 4. Tá. Por que, basicamente? A tendência já é uma tendência de alta, sim. Pelo critério de Joseph Stowe, quando rompeu aqui, quando fechou acima desse ponto, nessa semana, viramos para uma tendência de alta. Ponto. Então, é uma tendência de alta? Sim, é uma tendência de alta. Mas onde é que está o suporte mais próximo? Nesse ponto. Você compraria um papel com um stop de 22%? Não. Não se compra um papel com stop de 22%. Então, o que eu preciso que o papel faça agora? Eu preciso que o papel suba, e suba mais, de preferência. Faça com que a média móvel de 20 vire para cima e dele faça um recuo de umas 2 ou 3 semanas. Quando eu tiver 2 ou 3 semanas de recuo com a média móvel de 20 agora subindo, eu vou esperar que o preço bata em cima da média móvel de 20 agora como suporte, forme um candle de reversão e daí rompa a máxima para poder tomar a posição. Pessoal, o position, acima de tudo, precisa paciência. Precisa esperar o momento certo. Vocês já devem ter visto um tigre caçando. Muitas vezes o tigre está ali, deitado, e aí passa uma gazela na frente dele. E o tigre está ali deitado. Ele olha para a gazela olha para o tigre, mas o tigre não faz nada. Isso aqui que a gente está vendo na Pomo 4 agora é uma gazela passando na nossa frente. Mostrando a bundinha para nós, se mexendo. Nós somos o tigre. Só que um tigre esperto, ele sabe o momento certo de atacar. Ele sabe que se ele atacar agora, ele vai se levantar. E quando ele se levantar, a gazela já fugiu. Já passou do ponto. Então agora nós vamos esperar essa maldita gazela vir tomar água. Quando a desgraçada estiver tomando aguinha, bem distraída, aí nós vamos lentamente por trás dela. Pulamos e pegamos no pescoço da desgraçada. E daí a gente não larga mais. Essa é a mentalidade de um position. Espera a desgraçada chegar perto da porra da água e estar distraída. E aí tu pega. E tu não larga mais. Agora ela está rebolando na nossa frente. Ela está pulando na nossa frente. Mas ela não oferece uma entrada tranquila agora. Vamos esperar. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Tá? Não é o momento. O Apocalipse brincando que a Carolina está de férias da Bolsa. Não, ela está muito atenta. Tem coisas muito boas no momento atual, pessoal. A gente, Renato, boa tarde, Stomer. Banco do Brasil realizou um recuo, formou um upper no semanal. Acredito que esteja configurando também um dia de Nápoles. O candle essa semana virou a média móvel de 9 para cima. Como você avalia uma entrada na superação da máxima dessa semana? Renato, tu utilizou aí
3 sinais diferentes possíveis, tá? E aí uma confusão. Não faça isso. Escolhe um setup e opera aquele setup. Não mistura eles, tá? Nós estamos em cima de um suporte. Ponto, nova linha. Essa é a primeira observação importante em cima do Banco do Brasil. Em cima de um suporte do gráfico semanal. Segunda característica, nível de FR14, profissionais liberais já deu entrada semana passada. Ponto, nova linha. Observem todas as vezes que o FR14 chegou nesse ponto aqui, ó, no passado, tá? Compra, 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 compra. Eu não preciso ser um gênio do mercado financeiro. Eu não preciso ser a Carolina para ver que aqui, no passado, quando chegou nesse ponto, foi fundo. Ok? Também não preciso ser nenhum gênio para dizer que uma entrada aqui com stop abaixo dessa mínima tem um nível de segurança muito elevado. Concordo com o Dunningham de alta que tu mencionaste aqui. Mais do que isso, tem um pivô de alta se desenhando aqui, que nem o pivô de alta do Ibovespa, muito parecido com o pivô de alta do Ibovespa. Mais do que isso, se a gente pega essa movimentação aqui, foi uma movimentação de 110 dias, se a gente pega essa movimentação aqui, foram de 105 dias, 110 dias de queda também. Então, o tempo de correção aqui foi igual ao tempo de correção aqui. Mais do que isso, essa amplitude aqui é igual a essa amplitude aqui. Não, não é igual. É menor. A amplitude teria que ser maior. Tá? Então, não é igual. Parecia igual, mas não é igual. Tu vê que se a gente colocar a variação em termos nominais, é igual, mas não em termos percentuais. Por isso que aparece aquela diferença do FIBO em relação a isso aqui. Mas no mesmo tempo, isso acontecendo, especificamente falando, se a gente for olhar que aqui a gente teve um recuo de 100 dias, depois a gente teve uma alta de 120 dias, e aqui a gente teve uma alta depois de 70 dias, eu esperei uma movimentação de alta de no mínimo 110, 120 dias de alta dentro do Banco do Brasil, buscando um alvo de no mínimo essa amplitude aqui para cima. 32 com 32 é um upside de quase 64% de amplitude, com um stop relativamente barato. Tá? Pergunta dele se também era ou não era um Joe de Napoli. Uou! Joe de Napoli, bem identificado, bem identificado. Um dos melhores padrões para ser operados. Joe de Napoli, no gráfico Position. O alvo aqui, 22,47 para esse Joe de Napoli, nível de acerto em torno de 73% dos trades. O stop dessa operação ficaria abaixo da mínima do fundo em 15,35. O ponto de entrada dessa operação são 2. Ou na ruptura de 18,32, ou se o mercado for bem bonzinho na semana que vem, na retração da metade, em 16,90. Então semana que vem eu vou tentar comprar em 16,90, colocando uma entrada ali, com o stop ficando abaixo de 15,34. Tá? Essa seria a conduta pelo modelo Joe de Napoli em Banco do Brasil. Tá? Pergunta da Mônica. Stormer poderia observar a Cielo 3? Cielo 3, tá? O papel fez essa movimentação aqui de alta, depois fez um recuo. Está trabalhando dentro daquilo que recebe o nome de gifts. Tá? Me estopou essa semana. Maldição. Tá? Porque eu havia comprado esse comprimento aqui. Recuou, bateu no meu stop e voltou a subir. Damn it. Se romper esse ponto aqui, eu sou novamente comprador em Cielo. Volto a comprar o papel, volto a entrar dentro do ativo. Formou essa semana um Arami em cima de uma zona de suporte. Isso tudo me configura uma possível entrada na ruptura de 39,64 e devo ter que colocar o stop novamente abaixo de 36,33. Tá? Então, volto a ficar atento para Cielo. Se acontecer essa ruptura, sou comprador. Se não romper, não faço nada, fico de fora esperando. Tá? Também pode ser um pivô de baixa. E se nós perdermos aqui essa região, vai ficar bem feio com a Cielo, a perda de 34,46. Então essa zona de suporte mais importante para a Cielo não pode ser perdida, 34,43.
3. Os compradores vão tentar defender esta região de todas as maneiras possíveis. O paciente Renato pergunta: Storm, Eletropaulo, FR 14 semanal dela chegando no próximo nível sobrevendido, próximo a 30. Vale uma entrada esperando para vender quando o FR 14 semanal atingir algo próximo de 70? Infelizmente, depois que o governo começou a meter o bedelho em cima do setor elétrico, ficou uma zona operar o setor elétrico. Mas tudo bem. Se a gente pega aqui um padrão bem simples de backtests, de modelos operacionais, e a gente pega aqui um gráfico, então, semanal, e a gente coloca aqui Eletropaulo no gráfico semanal, e a gente daí faz o seguinte, a gente coloca uma compra no fechamento do candle que fizer a média móvel, ou melhor, o FR 14, ir abaixo de 30. E nós vamos vender a posição no fechamento do candle que fizer o FR 14 ir acima de 70. Se nós tivéssemos feito isso em toda a nossa base histórica, quantos trades nós teríamos feito? Nós teríamos feito apenas 5 trades, com 60% de acerto. Ou seja, poucos trades, num longo prazo de tempo, rentabilidade anual muito baixa. Isso por quê? Porque raríssimas vezes no passado o papel chegou no FR tão baixo, FR de 30. Foi aqui. Ou seja, níveis muito... E aqui foi um loss grande que aconteceu. Bem grande. Que foi aquele loss que eu tive, inclusive. Essa recuperação que eu fiz porque eu trabalhei sem stop ali, infelizmente. Não deveria, né? Nunca mais cometer esse erro. Bom, se a gente observar isso especificamente, e entendendo isso dessa maneira, poderíamos dizer que é um trade ousado, tá? Apenas pelo FR. Por outro lado, se nós entendermos que junto com o FR 14 passa uma linha extensa de alta aqui embaixo, um topo anterior rompido aqui, como na Fibonacci, já passamos da ruptura do ponto ideal de suporte, nós ainda não temos uma sinalização de entrada muito tranquila. Não temos um candle de inversão, não temos a ruptura da máxima do candle que fez o FR chegar na zona de sobrevendido. O último suporte específico do FR 14 não está em 30, ele está mais abaixo, ele está aqui em 26. Então, no momento atual, eu não vejo um bom ponto ainda. Eu precisaria que a papel fizesse pelo menos um candle de inversão semanal e daí rompesse a massa para pensar em tomar uma posição. Ou então se aproximasse mais dessa LTA aqui e também fizesse um candle de inversão como aqui, como aqui, como aqui. Aí eu poderia pensar em tomar uma posição com o alvo vender lá com a FR 1470. Não é o caso agora, não. Eu seguraria as pontas. Já falo. Então, o Leandro perguntou sobre o Klabin, eu já respondi sobre o Klabin, eu não tenho um ponto de entrada em Klabin no momento, a não ser por aquela lesão frustrada já acontecendo. Pergunta do Leandro também sobre JBSS3, se o preço estaria atraente para uma possível entrada. Pois é. Qual a tendência desse papel no momento? Infelizmente não é mais uma tendência de alta, Leandro, mudou para uma tendência de lado. O papel sai de uma tendência de alta, monta topos no mesmo nível, na região de 17,33, certo? Suporte na região de 13,80. Eu concordo plenamente contigo que a gente está próximo de uma zona de suporte. Tá? Aqui é a retração de Fibonacci, que é média móvel de 50 semanas, que a gente viu ali, ó. Que é essa região toda de suporte.
fizemos um candle de reversão em cima dessa zona de suporte. O que me chama muito a atenção especificamente é esse volume que aconteceu aqui, ó. Depois que o papel saiu da tendência, aconteceu um volume muito forte. Esse volume forte chama a atenção para um possível volume de exaustão de mercado. Vamos olhar o OBV. O OBV também não está muito bullish, não. Pelo menos a gente não perdeu o suporte. Uma possível operação aqui, não seria equivocado do ponto de vista técnico, se você usa esse tipo de sinal, seria aguardar a ruptura da máxima dessa semana. Com isso, colocar o stop abaixo de 13,73, trabalharia o retângulo, e projetar daí o alvo da operação, o alvo final da operação, lá em 17,30. Seria um alvo que teria 15% de amplitude, com stop de mais ou menos uns 7,8%. Então, uma relação de 2 para 1. Uma operação que seria factível de ser executada por um modelo de retângulo em topo. Eu gosto de operar retângulos que têm amplitudes maiores que 10%. Esse é um retângulo que tem isso. Então, especificamente falando, a resposta seria um trade possível, factível. Tá? Pergunta do Júlio sobre Pomo 4. A gente falou um pouquinho de Pomo já ou não? Não. Falamos que não tem ponto agora no momento. Não para de position. Patrícia Anselmo, Storm, poderia comentar de forma rápida o que você acha da estratégia high-low? Thanks. Não sou um grande expert dessa estratégia, então prefiro me abster de comentários sobre ela. Patrícia Ares pergunta sobre o Braskem 5. Braskem 5, o papel vem numa forte tendência de alta. Veja que, quando ele se aproximou desse ponto aqui, nós havíamos realmente pensado em projetar a entrada nela, e realmente a ruptura aconteceu, tá? E agora estamos nos aproximando de uma zona de resistência importante, que é o topo anterior do papel, em R$22, que é um topo quase topo histórico, e, portanto, muito afastado das médias móveis principais, 40% afastado das médias móveis mais longas, automaticamente me traduz que é um momento perigoso de se estar posicionado na ponta da compra. Não vou fazer compra aqui agora. Eu posso esperar algum recuo e comprar o próximo recuo. Mas eu preciso que essa gazela venha tomar água. Não vou comprar agora. Está perigoso. Bastante perigoso. Não tem sinal de venda também. Não vou operar uma venda no papel desses. É que a Braskem é muito assim, cara. A Braskem ela faz muitos movimentos como esse aqui, ó, essas explosões de 160%. Essa aqui, ó, que praticamente não dá um ponto tranquilo de entrada, não permite uma entrada muito tranquila, ela não faz os pivôs claros. A gente até teve um ponto de compra quando rompeu essa LTB aqui, agora não teve mais nenhum ponto e fica daí bastante perigoso para se tomar alguma posição no atual momento. Tá? Pergunta do Júlio sobre a Vale 5. Vale 5 vinha configurando um belo ombro, cabeça a ombro invertido. O cenário era bastante bonito até para uma configuração gráfica de entrada na ruptura de 15,88. Ainda não desconfigurou. Se romper 15,88 segue sendo ainda um possível ombro, cabeça, ombro invertido. No gráfico diário, melhor visualizado. Ombro, ombro, cabeça, ombro, ombro. Só que agora, perdendo esse fundo aqui, não seria mais tão óbvio o padrão. E nós poderíamos dizer, inclusive, que idealmente não deveria ter perdido essa linha de tendência de alta que teria sendo desenhada aqui. Mas perdeu. Alguns vão dizer que foi o acidente, que foi a barragem, que isso vai produzir uma diminuição do fluxo de caixa da Billington. Enfim, uma série de coisas. Tá? Mas basicamente falando, nós ainda temos um suporte logo abaixo, que é essa região de 12,75. No gráfico semanal, eu não tenho ponto de compra no momento, a não ser na ruptura de 15,88. De fato, teria até um sinal de venda, que já aconteceu quando perdeu essa mínima aqui, que eu não acionei a venda. Então, eu prefiro ficar de fora da Vale, não fazer absolutamente nada na Vale no momento. BRAP 4, pergunta do Carlos. Esse papel está pior que a Vale, está mais fraco que a Vale.
A tendência de baixa aqui ele é mais óbvia, ele é mais nítida, ele está mais fraco que a Vale do Rio Doce. Está em cima de uma zona de suporte, que é o fundo do ano. Se a gente perder 7,35, o papel deve continuar um forte movimento baixista, apesar do longo afastamento em relação às médias móveis mais longas. Tá? Eu não tenho nenhum sinal de entrada nesse ativo no momento. Sombra inferior, sombra inferior, sombra inferior, sombra inferior, sombra inferior. Isso aqui é sinal de compradores entrando e tentando segurar os preços acima de 7,35. Essa semana, com o fechamento em 7,55, sem o aparecimento de compradores, talvez signifique que os compradores desistiram de segurar a BRAP. Talvez. E se isso for o fato, então o papel vai perder o suporte desse triângulo descendente e rompendo o triângulo descendente para baixo, a coisa fica feia. A questão toda, Karen, é saber se os compradores realmente jogaram a toalha, se eles desistiram de segurar o papel. E se eles desistiram de segurar o papel, então a gente pode estar operando vendido na perda de 7,40. Pergunta do Leandro sobre bancos. Bradesco, BBDC4. Então a gente já viu que o Banco do Brasil está em cima de um suporte forte, fazendo pivô de alta. A gente está vendo o Bradesco formando um possível fundo duplo. Veja que esse papel adora fazer fundos duplos. Fundo duplo aqui, fundo duplo aqui, fundo duplo reflexo aqui. E esse pode ser um fundo duplo reflexo, sendo aqui mais um fundo duplo. Tá? Aqui tem mais um fundo duplo. Então guardem esse padrão no Bradesco. É um padrão muito frequente. Fundos duplos. Esse papel adora formar fundos duplos. Ele vai no fundo, forma o fundo, retesta esse fundo, daí começa a subir. Então existe uma boa possibilidade, nós estamos observando exatamente esse cenário agora, um fundo duplo dentro do Bradesco. Tá? E isto automaticamente vai ser melhor configurado na ruptura da máxima da semana, na semana que vem. Aí os traders vão estar, os positions vão estar comprando a ruptura de 22,59, colocando seu stop abaixo de 20,28 e alvo para realização parcial aqui, e se eles forem bem espertos, para a realização final, realmente, só lá em cima, lá em 32,45. Mesma coisa para o Itaú está mais forte que o Bradesco. Então, do setor de bancos, Itaú é o papel mais forte de todos que a gente viu até o momento, inclusive já em topos de fundos ascendentes, já tendo feito o pivô de alta, inclusive, ele já fez o o 1, 2, 3 dele, ele já rompeu o 1, 2, 3 dele, tá? O alvo do 1, 2, 3, 1, 2, 3, estou viajando, o Joe de Nápoles, ele já rompeu o Joe de Nápoles para cima, o alvo desse Joe de Nápoles está em 33,28, tá? Então, Itaú agora está indo. Isso aqui é um trem que já está partindo. Piuí! Última chamada. Quem é que quer ganhar? Quem é que quer entrar? O papel está chamando. Tá? Lógico, existe o risco de levar um stop? Claro que sim. O stop fica abaixo de 25,90. Então, necessariamente falando, qualquer trader agora vai trabalhar com um manejo de risco adequado, um manejo de risco seguro, prudente, aquilo que ele aceita perder, colocando seu stop abaixo de 25,89. Tá? Banco do Brasil, Joe de Nápoles, Bradesco, Joe de Nápoles, que ainda não foi movimentado para cima. Tá? Então, o Bradesco está o atrasado do grupo. Tá? O Bradesco está a lanterninha do grupo. A Itaúsa vai na mesma batida do Itaú. Então, comprar Itaúsa ou comprar Itaú é a mesma coisa. Tá? É trocar alhos por bugalhos. É 6 por meia dúzia. Tá? Então, o cara que compra Itaú e compra Itaúsa achando que está diversificando, não está diversificando nada. Tá? Basicamente falando, a gente está falando aqui de um papel, uma controladora do outro. Mas os dois estão com sinais muito similares. Eliane perguntando sobre o IBR3, o IBR4 e o TIMP3. O IBR4, cara. Eliane, não tem por que tu falar de um papel desses, né, tia? Pessoal, papel em centavos, tu não vai operar papel em centavos, não se opera papel em centavos. Sabe o que papel em centavos é? Mico. Sabe o que mico faz? Palhaçada. Mico não se opera, mico. Não existe análise gráfica de mico.
Tu já tentou analisar o comportamento de um macaco para entender por que o macaco está pulando? Tu não consegue, porque ele é um macaco. Macaco não tem comportamento previsível. É mico. Guardem isso na mente dos senhores. Papel abaixo de R$ 5 é mico, é palhaçada, é penny stock. E como tal, não serve para ser observado, nem trabalhado, nem entendido, nem se tentar entender por que ele está fazendo isso. Então, o IBR4, esquece, isso aí não existe, isso aí é ficção científica. O IBR3 é mais ficção científica ainda. Ah, mas tem um pivô de alta se formando aqui. Que pivô de alta o quê? Que não existe, isso aí não... Não existe pivô de alta em cima de papel que está em centavos. Esquece. Esquece tentar entender o gráfico de um papel em centavos. A gente tem que ter isso muito bem claro na nossa mente. Tá? Aí tu pega o papel e aí tu coloca aqui para ver, tá? Então, tá, mas eu posso tentar fazer uma análise fundamentalista da empresa para ver se tem algum resultado, uma coisa boa. Olha o lucro líquido da empresa. Completamente irregular. Ela não tem lucro líquido, ela tem prejuízo líquido trimestre após trimestre. Aí tu olha o balanço da empresa. Olha o nível de endividamento da empresa. Então o endividamento disparou. O patrimônio subiu, é verdade, mas o nível de dívida subiu desgraçadamente, o lucro desabou lá para baixo. Então assim, tu não tem nem do ponto de vista gráfico, nem do ponto de vista de fundamento, nada para fazer nesse mico. A não ser ficar longe. Tá? Bom, a gente vai falar da TIP 3. TIP 3, tendência de baixa. Topos e fundos descendentes. Certo que está próximo de uma região importante de suporte. Isso é verdade. Ó, uma região muito importante de suporte. Com o IFR 14 bastante sobrevendido. Com divergências altistas no IFR 14. Ó, esse fundo mais baixo que esse fundo e o fundo no IFR 14 mais alto que o fundo anterior. Isso é uma divergência de alta. Bom, divergência de alta só funciona quando funciona, ou seja, quando a LTB contra a qual ela opera for cortada. Então, se TIMP3 romper a máxima desta semana, cortando a LTB que ela vem operando, poderia eventualmente ser trabalhada uma operação aqui, operando este longo canal de alta que ela vem trabalhando. Certo? Aí nós temos alguma possível operação. O recuo aqui foi de 58 dias, o recuo aqui foi de 60 dias. A alta aqui foi de 145 dias. Esse recuo aqui foi de 145 dias. Essa alta aqui foi de 95. Aqui a gente poderia ter uma operação plausível. Tá? Seria uma crisp, seria a ruptura de uma resistência, uma LTB. Mesmo assim, muito ousado. Bastante ousado, eu diria. Tá? Pessoal, nós vamos finalizando nosso bate-papo por aqui, nosso bate-papo de position. Tá? Falamos sobre vários papéis, falamos sobre o setor de bancos, falamos sobre o setor, sobre Bovespa, sobre as commodities, milho, boi. Na minha opinião, e dentro do que a gente entendeu agora, alguns ativos estão se aproximando de pontos muito atraentes dentro do método Stormer. A gente vai, então, ao longo da semana que vem, estar acompanhando com vocês, se possível, o mercado. Espero vê-los e poder ajudá-los naquilo que for mais premente. Os papéis mais fortes, EQTL3, ninguém pergunta, mas EQTL3 está muito bonita, tecnicamente gerando o rompimento de um pivô, tá, no gráfico semanal. Isso aqui é topo histórico, critérios de excelência preenchidos. Tá? Stop dessa operação abaixo de 31,48.
alvo mínimo dessa operação, essa amplitude inteira para cima, EQTL3, então, em 40 com 61, depois 43 com 39. Sula 11, outro papel que pode estar muito interessante para a semana que vem. CTIP 3, rompendo topo histórico, rompendo topo histórico, rompendo topo histórico, rompendo topo histórico. Não posso ser mais claro do que isso. O Márcio Noronha dizia muito bem isso. Nunca perca o rompimento de um topo histórico. Frase do Márcio Noronha. Tá. SUSB5 em cima de uma zona de suporte importante do gráfico semanal. E BRFS3, infelizmente, micou total. Impressionante a micada que o papel deu. Muito, muito, muito forte. Há a possibilidade de algum tipo de repique, mas realmente no momento não tem um sinal de entrada muito seguro para a BRFS3. Senhores, desejo a vocês um ótimo final de semana, tudo de bom, paz, saúde e prosperidade. Até semana que vem.